São duas dicas muito bacanas que você não pode perder, pois elas vão te ajudar a montar um jardim de plantas suculentas em local onde tem pouco sol. E te convido a se inscrever no canal para receber dicas como estas deste vídeo e muitas outras. E compartilhar para muitas outras pessoas que gostam de plantas. Se você tem interesse em comprar plantas suculentas, conheça o catálogo de vendas. Tem muitas plantas com preços muito bons. Bora lá. Na minha casa, elas pegam sol pleno, algumas delas. Não pegam mais sol pleno porque algumas eu cubro até com sombrite de tanto sol, que é o sol do meio-dia, aquele sol bem forte. Então, eu tenho que proteger. Para vocês terem uma visão total do jardim, esta primeira que é de 7 metros, lá no cantinho eu tenho uns 5 metros mais ou menos. De modo geral, as plantas suculentas precisam de pelo menos 4 horas diária de sol. Essas minhas não recebem. Algumas horas do dia, pouquíssimas. Este canto aqui, por exemplo, olha, essa parte daquela ponta até aqui, ela começa a receber umas 9 horas, 9h30 aproximadamente, sol direto, raios de sol direto. E aí ele vem, porque ele começa a mudar posição, né? E aí vai pegando nas outras. Mas percebam que não é aquele sol intenso, direto, por várias horas, tá? Então, ele recebe uma certa incidência de sol por aqui, outra aqui, aqui, ó, já dá uma sombrinha. Aí tem hora que esse pedaço pega um solzinho, porque eu tenho essas lindas árvores aqui, que são maravilhosas, bênção de Deus, mas que dá muita sombra aqui, gente. Entendeu? Este vídeo vai te ajudar muito para você que tem pouco sol. Primeira dica muito importante para você conseguir melhores resultados e suas plantas não crescerem tanto. Algumas até estiolam pela falta da quantidade ideal de sol. É você escolher as espécies que mais aguentam menos horas de sol. Hoje, nesse vídeo, vai ter algumas plantas que eu vou mostrar que precisam de pelo menos 4 horas de sol. Este é o Eônio arbóreo. Então, é uma planta que pode pegar 4 horas de sol, mas ele também vai muito bem com menos horas de sol. A diferença deste eônio que está aqui na chácara para o meu que está em casa é a quantidade de sol que o meu de casa recebe, estressa muito mais pela quantidade de raios solares, então ele fica mais colorido. Então, o sol vai deixar sua planta mais colorida ou menos colorida, de acordo com a quantidade. Beleza. Aqui eu já tenho algumas equevérias, falsa núbia, por exemplo. Quando eu trouxe ela de casa, lá ela tinha o estresse do sol. Então, as bordas vermelhas lindas, um verde mais claro. Aqui, o que está acontecendo? Olha, ela saiu toda a borda vermelha que ela tinha, desapareceu. A quantidade de camadas de folhas aumenta, porque ela perde menos folhas, certo? Mais sol, mais calor, mais necessidade da planta ter que usar as reservas de água. Ela cresce, ela vai crescendo, 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 crescendo e ficando assim. Ela não tá estiolada, tá? Percebam, porque o estiolamento
é quando existe um espaçamento entre uma folha e outra, que chega a aparecer o caule da planta. Simplesmente ela não fica compacta como outras equivérias, que vai aparecer aqui também no vídeo. Então, essa é a primeira dica. Escolha espécies de plantas suculentas que aguentam menos horas de sol para não perder a forma, tá bom? Então, a falsa núbia é uma que eu sei descobrir aqui, né, no meu plantio aqui, que ela precisa de pelo menos 4 horas de sol. Então, se você tem menos que 4 horas de sol, tem só 2 horinhas de sol, esta é uma planta que você não deve ter no seu cultivo se você quer que ela fique compacta, colorida, fechadinha, bonitinha. Se para você não tem nenhum problema ter uma planta mais comprida, com mais camadas de folha, então tudo bem. Esta é a Obingere. Com ela não aconteceu absolutamente nada. Do jeito que eu trouxe ela de casa, ela continua linda, fechadinha, compacta, tranquila. Então, esta já é uma espécie que você pode ter com menos de 4 horas de sol por dia. Então, escolha as espécies que vai deixar no seu agrado, que você vai dizer, não, essa eu escolhi sabendo que ela ia ficar desse jeito, né? Porque às vezes você compra uma planta achando que com aquelas 2 horinhas de sol vai dar certo. Uma falsa núbia não vai dar. A Obingere, tranquilo. Esta aqui é uma outra. Ela é uma das variações de Gilva, de Agavoide Gilva. Ela não estiolou. As camadas de folha vão aumentando, ela vai ficar maior, com mais camadas, porque ela não resseca, ela não perde tanta água. E então as folhas continuam bonitinhas ali, tranquilas. Aqui é uma outra variação de Gilva, muitas camadas. A de casa tem no máximo 3 camadinhas de folhas. Aqui eu tenho uma colônia de momoca, tá linda. Ela não estiolou, mas era rosetas menorzinhas, assim que eu trouxe ela para plantar aqui. Com essa tá tudo tranquilo. Porém, a falta de sol não deixa ela um verde mais vibrante. Ela chega a ficar com verde limão quando ela pega muito sol. Aqui, Snow White, maravilhosa. Ela tá completamente diferente da que eu tenho em casa. Em casa ela fica lilás por inteiro. E aqui ela fica com umas manchas rosadas. Lilás, mas com manchas bem rosadas, tá? E com muita camada de folhas. Não deixa de ser linda e maravilhosa, certo? Porém, nós sabemos também que o que traz uma coloração mais intensa para as nossas plantas não é só o sol. É também o frio, os ventos gelados. E eu tenho isso aqui em Biúna. De repente, lá onde você não tem o mínimo de 4 horas para uma planta ficar bem compacta, se você não tiver esse frio, esses ventos gelados nas épocas de inverno, pode ser que ela estiole. O estresse faz com que a planta não se desenvolva tão rápido. Ela fica mais lenta no seu desenvolvimento. Não porque ela está em dormência, mas é o clima que vai alterar esse desenvolvimento dela. Ai, Mônica, então se eu plantar essa Snow White no meu jardim só com 2 horas de sol, ela vai ficar igual a sua?
Vai se você tiver inverno de verdade aí na sua cidade, não é? O inverno bem frio. Estado de São Paulo, região sudeste, tem esse frio. Então, também tem esse fator para sua planta colorir, ficar com a cor mais ou menos intensa. O Mendonça, que é um graptopétalo, continua bonitinho, não estiolou, levemente rosado. Esta momoca, ou Mandala Citrus, eu já trouxe ela grande para cá. Então, ela estava fechada, assim, olha, gente, compacta. Com a falta de sol, então, abriu toda a roseta. Percebam que a compactação de uma planta não é só quanto às camadas de folhas, mas porque elas não se fecham para se proteger de tantos raios solares, e aí então ela não fica tão compacta. Olha aí outra dica bacana. Colônias de fantôme maravilhosa. Aqui eu tenho uma elegance, com várias camadas também de folhas, porque ela não está se protegendo do sol. Porque aqui o sol tá ameno para ela, tá tranquilo. Tem uma crassula David, lindíssima, miudinha, fofa. Tudo tranquilo com ela. Você pode tanto cultivar aí com poucas horinhas de sol, quanto 4 horas de sol, 6 horas de sol. Vai o quê? Alterar a coloração dela. Olha aqui uma outra Albingere, também top. Esta crassula Humbert, eu trouxe ela assim, olha, bem marronzinha. No sol ela fica bem marrom. Aqui, olha, já perdeu a coloração. Andando mais um bocadinho, temos aqui a Portulacária afra. Essa é uma variegata que não está tão variegata por conta da quantidade de luz solar. Lovely Rose reversa também não estiolou, tá bonitona, lindona. Tenho aqui essas duas equivérias, provavelmente parente de agavoides, gente, muito parecida com a rúbela, mas não consegui identificação ainda delas. Aqui uma toceirinha linda, uma colônia linda, Alba Aloha. Aqui alguns Francesco. Esta aqui é a Orion, também, olha, não tá fechada, mas está saudável, está bonita. Aqui eu já tenho, olha, Cuspidato, que é um cedo. Tenho Mayalen aqui também. A diferença para o sol ideal dela, para com pouco sol, é que ela não pega a cor, tá? Mas é tão linda quanto. Eu vou entrar numa segunda dica top, que ajuda muito vocês conseguir que elas não estiolem, não estiquem pela falta dessa quantidade ideal de sol. Vamos lá. Olha que lindeza que é a Echeveria linguas. Tá maravilhosa. Mas ela está maravilhosa porque eu acabei de replantar, tá? Então, eu trouxe de casa ontem, plantei. Então, ela tá ainda do mesmo jeito que estava em casa. Com a intensidade do sol, dos raios solares que ela precisa para ficar dessa lindeza. Esses Francescos aqui, esse Cedronus balmeriano, tá meio pálidozinho. Se vocês verem o meu Cedronus balmeriano que eu tenho em casa, super laranja. Super, gente. Essa línguas, aí você fala, nossa, como que pode, né? Essa línguas aqui tão colorida no meio desses que não estão tão coloridos. É por isso, tá? Aqui. Então, ela tem um dia aqui.
Então, ela não alterou nada. Próxima vez que eu vir para a chácara, aí então eu vou ver como é que foi essa adaptação dela aqui. Mudou cor, não mudou, cresceu, estiolou, porque ela é uma gibiflora, que ficam gigantes, né? Mais fantomes. Olha um exemplo aqui também de coloração, a Dark Vader. Ela fica marrom, gente, bem escura, linda. Ela não perdeu a forma, mas perdeu cor. Então, a planta que, pelo menos durante esse 1 mês de adaptação aqui nesse jardim que foi feito, ela não estiolou. Então, dá para você ter uma ideia se quer uma Dark Vader mais esverdeada em vez de marrom no seu jardim, se você tem pouco sol. Aqui eu tenho uma colônia, eu tenho várias plantas que ficam rosadas, tá? Uma Hércules, esta daqui eu não sei o nome. Esta é a Perle von Nuremberg. Estão lindas, lindas, lindas. Mais uma paraguaiense gigantona. Mais uma gavoide. Eu acho que essa é a estrela. Fred Ives. Essa planta Superbum, ela é top, gente. Essa aqui você pode comprar tranquilamente. Ela vai ser sempre lilás. Lógico, menos sol, lilás. Assim, lilás apagadinho. Mas só um lilás bem forte, bem intenso. Mas sempre lilás. Ela não fica verde, essa planta. Tá bom? Então, aí, uma planta que você pode ter com menos sol, mais sol, sempre lilás. Caminhando mais um bocadinho aqui, tenho esta linda colônia de Fred Ives. Em casa ela fica super rosada, gente, com nuances rosadas bem intensa. Aqui ela tá levemente um laranjinha, né? Mas muito mais verde. Então também é uma espécie que dá para você cultivar e ir com pouco sol. A colônia de letícias, que também é uma planta mais comum, mais barata. Coloquei esta lindona aqui e está decapitada. E aí choveu, plantei ontem. E choveu, gente. Aí seja o que Deus quiser. Olha a minha maravilhosa opalina. Espetacular, né? Então, menos sol, elas crescem mais. Crescem mais, mas sem perder a forma, se você tiver o cuidado de não regar. Você tem que deixar ela passar pelo estresse hídrico. Essas estão há 1 mês sem regar. Olha essa Paquivéria corvus. Eu botei uma arvoretinha desse lindo eônio verdinho. Como essa parte do canteiro, olha, recebe mais sol, então elas ainda se mantêm, olha, tanto a Lawrence quanto a Rúbela continua. Mas continua porque ela já veio de casa assim. E aí eu entro na segunda dica top, importante, que é não regar suas plantas com frequência. Deixem elas por muitos e muitos dias sem água. Ela sofre o estresse hídrico. Com isso, ela também vai se manter na forma que ela tem. Vai crescer um bocadinho mais? Vai, mas sem estiolar. A única coisa que eu fiz depois que eu plantei foi lavar as plantas, porque encheram de terra. Com esta segunda dica, que é a falta de rega, eu consigo mais resultados positivos. Essa daqui foi plantada recentemente, é uma maúna brasileira, Crassula moneymaker variegata, tá tudo tranquilinha. Porém, quando você dá mais sol para ela, o que acontece? Ela fica bordas cor-de-rosa.
que é uma característica das variegatas, né? Esse é o cedro crepúsculo. Já fiz a poda da minha portulacaria afra. Ela tava bem compridona. Kalanchoe Vivian fica super vermelha lá em casa, com o sol pleno, com as 6 horas de sol que ela precisa. Aqui não. Aqui ela fica com alguma nuancezinha. Aqui mais um pouquinho. Essa aqui é uma híbrida. Ela é muito parecida com a Gila, né? Eu acho que é híbrida da Gila, essa daqui. E aqui eu coloquei algumas bromélias que gostam de sol. Linda, fica vermelha essa bromélia. Tem mais momoca aqui. Tem o cedro pastifilum, nus balmeriano. Que mais? Ai, tem esta aqui também que é uma híbrida. E tenho esta jarra que eu deixei aqui na ponta, ó. Tá? Ela é levemente inclinada, coloquei alguns cedros. Tem este que é o nus balmeriano. Tem o cedro crepúsculo. Que mais? O burrito. O cedro palmere. Lindo, né? Tenho algumas plantas aqui na mureta, mas elas não vão ficar aqui, tá? E aí eu tenho a segunda parte da jardineira gigante. A primeira que eu mostrei para vocês tem uns 7 metros. Essa daqui tem uns 5, aproximadamente, tá? Ainda sem pedras. Aqui, olha, vou trazer mais uma de casa para colocar, porque acabou as mudas. Aqui eu coloquei mais gigantes, mais Echeverias gibifloras. Então, aqui eu tenho pálida, eu tenho essa que é uma híbrida, essa daqui é outra híbrida, mas tenho também o cedro Adolphe, que é um lindão, mais um Eônio arbóreo, mais uma colônia de fantome. Olha, botei uma gila, eu trouxe ontem e eu tinha essa gila já bem estressadinha. E vamos deixar ela aqui para ver se ela vai crescer legal. Esta aqui é uma maúna. Essa Pollux que fica gigantona, ela já está muito grande. Olha o tamanho dela. Maravilhosa. Essa também é uma híbrida. Essa daqui é uma da, eu acho que é a maúna Espanha. Que tem babadinhos. Aqui um tufinho com o cedro rubro tictum. Este aqui. Mais uma Kalanchoe Vivian. Aqui eu tenho uma linda Jade. Vou ter que borrifar fungicida nela, principalmente. Porque estão vendo? Ela tá com fungo. Isso aqui é fungo, gente. Tá? Porque não teve rega, então não é excesso de rega. Então, vou borrifar bastante nela. Por conta dessa umidade. Aí eu fiz aqui, ó, coloquei uma pedrinha, uma pedrona, e fiz um canteirinho aqui em volta dela, com essa Echeveria Blue Waves, essa aqui é uma Mahogany, ali mais uma híbrida, que pálida, aqui tem uma Supreme, a maravilhosa Momoca, o Mandala Citrus. Botei até uma Orpete, gente, quero só ver se ela vai. Mais fantomes. Próxima vez que eu vier aqui pra chácara, já vou trazer as pedras. Dito que eu vou usar uns de 6 a 8 sacos daquela pedra que eu mostrei lá no início, que eu já comecei a colocar. Ó, essa daqui algum bichinho veio comer. Olha que linda essa híbrida. Essa também é híbrida. Aqui tem uma torceirinha de Crassula Campfire. Também coloquei mais bromélia. Ah, essa aqui
Dix Pink. Tá aqui, olha o excesso de umidade, o que faz nas folhinhas dela, né? Fica parecendo umas verruguinhas. E aqui no cantinho, eu coloquei alguns cactos que eu tinha, tá? Aqui ainda tenho plantas excedentes. Aqui tem algumas suculentas que por enquanto estão aqui, tá? Essa daqui é recém-plantada, é uma maúna brasileira. Eu achei que eu iria conseguir colocar ela na jardineira lá, mas não deu certo. Olha essa bacia que linda. Olha essa Fred Ives, que estresse lindo. Supreme aqui, Fantôme também. Esse eu acabei de plantar, só como essa Kalanchoe Tirciflora, que é a orelha de elefante, tá estressadíssima. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você achou bacana esse vídeo, as dicas, se inscrevam, compartilhem. Vamos fazer esse canal crescer mais e mais. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.